pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Adobe Tutoriais. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um efeito de luz num carro no Photoshop, beleza? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal. Eu tô fazendo um vídeo novo todos os dias da semana. E para você que já é inscrito, clica no gostei aí, você ajuda muito a divulgar o canal e a fazer com que outras pessoas conheçam. E se você tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, comenta aí embaixo que eu leio e respondo todos os comentários, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo. Bom, galera, eu tenho essa foto aqui, certo? E antes de começar, eu vou dar um pequeno ajuste nela, porque como vocês podem ver, ela tá muito sem contraste, assim, ela tá tudo meio cinza essa foto. Então, só para fazer um ajuste muito rápido aqui na foto, eu vou deixar ela um pouco mais preta. Simples assim, não precisa mais do que isso. É óbvio que depois, no final, você pode trabalhar melhor, mas assim, só pra gente ter mais o efeito que a gente quer fazer para ele aparecer mais, beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova camada, uma nova imagem. Vou ajustar ela aqui para uns 1000 pixels, mais ou menos. Acho que tá bom, não precisa mais do que isso. 1000 por 1000. Vamos deixar ela aqui numa 150 dpi. E beleza. Feito isso, temos aqui a nossa foto, a nossa imagem. Vou desbloquear o fundo. Para fazer isso, basta clicar duas vezes na camada e ela já desbloqueia. Você viu ali que aparece o nome. Você dá Enter e ela vira uma layer. E vamos pintar esta layer. A primeira coisa, você escolhe mais ou menos um tom que você quer trabalhar. Ou seja, eu vou trabalhar aqui num tom de azul, certo? Para que a minha luz seja meia azulada, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, uma luz que seja mais amarelada, você trabalha com tons de amarelo, vermelho, um pouco mais escuro. Eu vou tentar trabalhar num tom de azul com uma luz central um pouco mais amarelada e esbranquiçada. É como se fosse aquelas luzes de xenon nos carros, beleza? Então, para fazer isso, vou pegar aqui o balde e vou pintar o fundo. De repente, um pouquinho mais escuro. Esse fundo a gente não vai utilizar ele depois, tá? Ele é só para ter uma base que é mais ou menos a cor da nossa foto. Como a nossa foto está no preto, aqui eu não queria fazer no preto porque senão a gente não consegue ver muito bem o efeito inicial. E a nossa ideia é que a gente tenha um efeito bacana aqui agora, beleza? Então, essa daqui é o fundo, ou seja, que a gente não vai usar. Agora eu vou adicionar uma nova camada. Antes de adicionar essa nova camada, eu vou abrir aqui as réguas. Para fazer isso, você aperta Command R, certo? E aí você consegue ver as réguas aqui no Photoshop. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da nossa imagem, não muito. Beleza? E vou deixar ela aqui nos... vou puxar uma linha guia exatamente na metade da foto, certo? Tanto horizontal quanto vertical, assim deste jeito. Agora, o que eu vou pegar? Eu vou vir aqui no nosso pincel, certo? Vou deixar o pincel num tamanho grande, ou seja, talvez até um pouco maior do que isso. Para você aumentar o tamanho do pincel, basta que você clique aqui nesta bolinha e que você ajuste o tamanho do pincel, ou que você use o Ctrl Alt, e aí você consegue ajustar o tamanho do pincel por aqui, certo? E a mesma coisa com a opacidade. Vou deixar a opacidade não, a dureza do pincel em 0%. A opacidade podemos deixar em 100. Esta aqui foi a cor que a gente selecionou para o fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir um pouquinho mais para cima nesse mesmo tom e vou escolher uma cor um pouco mais clara, certo? Agora eu vou aplicar este efeito no meio da minha imagem. Eu vou aumentar um pouco mais o meu pincel, certo? E para que eu saiba exatamente onde é o meio, eu vou apertar o Caps Lock. E aí o nosso pincel se transforma em uma cruz, onde a gente consegue saber exatamente onde é o centro do nosso pincel. Feito isso, eu vou clicar aqui no meio no encontro das nossas guias, e assim a gente consegue aplicar o efeito. Veja que foi um efeito bem leve, certo? Bem levinho mesmo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova camada. Vou fazer a mesma coisa, um pouquinho mais claro. Pouca coisa. Com um pouco menos de dureza no pincel. Isso, assim, eu tô fazendo aqui porque eu já fiz esse efeito, tá? E eu sei que assim fica bom. Mas, de novo, isso aqui é mais ou menos uma técnica para você entender que o uso de camadas a gente vai começar a clarear e vai fazer mais ou menos um efeito de luz, certo? Então, você pode ajustar, de repente você quer um pouco mais dura a luz, um pouco menos, e aí você vai fazendo conforme fica bom no seu design, no seu layout aí. Vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui e vou clicar no meio da imagem.
Veja que agora a gente tem uma um pouquinho mais claro. Se a gente for olhar, ela cobriu muito a de trás, então eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa. Para fazer isso, basta ir fazer Command T. Ok, e para fazer isso sem usar o Command T, você pode vir aqui em Imagem ou em Edit e Free Transform, que é esta opção aqui. Beleza? Então, feito isso, vou adicionar agora uma nova camada. De novo, um pouco menor o meu pincel. Deixa eu ver mais ou menos. Não, muito pequeno, um pouco maior. Ok. Um pouco mais de dureza no pincel e vou fazer agora um efeito bem mais claro e um pouco mais azulado, mais ou menos assim. Vamos ver como fica. Ok, veja que agora a gente já começa a ter um efeito de luz um pouco mais forte. Eu ainda acho esse daqui um pouco grande, vou fazer um pouquinho menor. Beleza. Agora eu vou fazer aquela linha central que geralmente os efeitos de luz têm, certo? Então eu vou fazer aqui uma nova camada de novo, vou trazer um pouco mais para o branco, certo? Mas ainda assim azul aqui, e vou de novo fazer a mesma coisa. Vou diminuir um pouco aqui o tamanho do pincel, acho que 200 vai estar bom, provavelmente sim, e vou fazer uma luz e vou clicar aqui no meio de novo, sempre em uma nova layer. Feito isso, nós temos 4 layers e mais ou menos esse efeito. Agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na opção Smooth Tool, ou seja, você vai vir aqui nesta opção aqui, Smooth Tool, e vamos, deixa eu ver o tamanho do pincel, deixa eu aumentar aqui o tamanho do pincel, beleza, e agora eu vou, ficou muito grande, e agora eu vou vir aqui de novo no meio e vou arrastar para o lado, criando este efeito, certo? E vou fazer a mesma coisa para o outro lado, beleza? Feito isso, você pode continuar arrastando um pouco mais, até que fique um efeito muito mais real, que pareça um pouco mais real. Como você pode ver, já está um pouco melhor. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Command T e vou abrir e diminuir o nosso efeito, certo? Para que ele fique mais ou menos assim. Uma outra opção que nós temos é fazer de novo uma nova camada, aplicar uma cor preta nesta camada, certo? Depois vir aqui no efeito filtro, vir aqui em render e lens flare, certo? Feito isso, nós temos aqui 4 opções de imagens que criam este efeito de luz, certo? É um efeito já do Photoshop, aí você pode aumentar ou diminuir o brilho, a intensidade da luz, certo? Você aplica este efeito aqui e depois basta que você coloque a camada aqui no efeito Screen, por exemplo. Então aí, daqui a gente pode de repente abaixar ela aqui, girar, fazer como você achar que fique melhor. Veja, por exemplo, aqui assim, que já fica diferente o efeito. E aí, para tirar este quadrado, nós podemos abaixar a opacidade, para que fique um efeito bem mais leve, e adicionar uma máscara. Adicionando a máscara nesta camada, nós podemos depois vir aqui e simplesmente apagar um pouco este efeito. Espera, vamos diminuir aqui um pouco a dureza do pincel, aumentar um pouco o tamanho, e aí ao passar na borda, a gente consegue suavizar este efeito quadrado que tinha na imagem. Beleza? Bom, galera, o nosso efeito é esse. Agora o que nós temos que fazer? Temos que passar este efeito para a nossa imagem, certo? Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar tudo, vamos clicar aqui em grupo, certo? Na pastinha aqui embaixo para transformar tudo em um grupo. Você consegue fazer isso também clicando em Command G. E agora vamos colocar aqui efeito de luz. Para passar para outra imagem, tem 2 jeitos de se fazer. Você pode simplesmente pegar esta pasta e arrastar até a foto, certo? Ou você pode vir aqui, clicar com o botão direito, duplicar o grupo e mandar ele duplicar naquela foto. Veja aqui que você tem as opções de duplicar este grupo em uma nova imagem, nesta própria imagem ou na foto, que no caso tem esse nome, Black Mercedes-Benz. Então vamos duplicar aqui com o mesmo nome sem problema nenhum. Ao dar OK e
Ok, e agora podemos ver o nosso efeito aplicado aqui, beleza? Como vocês podem ver, temos eles aqui. Ele ficou um pouco pequenininho, tá? Mas não tem problema. Então agora nós temos aqui a imagem de fundo, certo? E o nosso efeito. No nosso efeito, basta que nós abrimos a nossa foto, tiramos esse fundo azul e temos já mais ou menos o nosso efeito aplicado do jeito que a gente quer. Mas ele ainda está meio pequenininho. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos selecionar a pasta inteira, no caso. E de novo no Command T, Free Transform, e aumentar este efeito para o tamanho desejado. Ok. Como vocês podem ver, a imagem ficou um pouco falsa, certo? Porque a gente aplicou simplesmente um monte de cor em cima da foto do carro. Então a nossa ideia aqui é que a gente encontre algum efeito, como por exemplo o Linear Dodge, que cria já um efeito completamente diferente na nossa luz do carro, certo? Pode ver que aquele efeito ali funcionou perfeitamente. Eu não selecionei a imagem da linha, como vocês podem ver, porque a gente vai trabalhar ela num segundo momento, certo? Então aí você coloca aqui o efeito que você quiser, mais claro, maior, menor, você ajusta o tamanho. E aqui, e aqui na linha vamos fazer a mesma coisa, vamos achar um efeito que funcione um pouco mais, como no caso, eu acho que para mim o Color Dodge fica bom. E vamos aumentar aqui o tamanho do nosso efeito, beleza? De um jeito sempre que fique bom aí na sua foto. O problema de quando a gente faz uma montagem no Photoshop, muita gente me pergunta, tipo, pô, mas ensina a fazer a montagem e não sei o que. O ponto principal que você tem que ter na cabeça é qual é o resultado final que você quer chegar. Depois que você souber o resultado final, fica muito mais fácil, porque basta que você vá procurando efeitos, que nem aqui no caso. Para mim tá bom, mas eu acho que a gente pode deixar um pouco melhor, e aí a gente vai usando recursos para que melhore este efeito. Por exemplo, aqui para mim tá muito duro se a gente deixa assim esse efeito. Fica uma linha meio falsa. Se a gente dá um pouco de desfoque, você pode ver que começa a melhorar um pouco a qualidade do efeito. A mesma coisa a gente pode trabalhar nas opacidades, aumentando ou diminuindo. Eu, por exemplo, nessa foto aqui, temos ainda esse outro efeito que funciona, que foi o que a gente aplicou, certo? Da outra camada. Então, o efeito de luz direto do Photoshop, aquele já pronto, vocês podem ver aqui, que fica muito legal assim. De repente a gente consegue ajustar ele um pouquinho mais para cima para que ele fique um efeito mais real ainda, aquele efeito de lente mesmo, sabe, como se fosse o efeito que desse a luz na lente da câmera. E para finalizar, eu vou duplicar essa camada, girar ela, a camada da linhazinha, e vou fazer ela um pouquinho menor para fazer aquele efeitinho como se tivesse também uma outra linhazinha no meio. Beleza? Bom, galera, eu acho que o resultado já é muito interessante, certo? A gente partiu de uma foto que não tinha o farol aceso, no caso desse carro, e agora podemos ver que o farol tá bem real e bem bonito. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, clica no se inscrever. Comenta aí embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você conseguiu fazer. Eu vou deixar essa foto disponibilizada na descrição e todo o resto você tem aqui no vídeo, certo? Então é isso e até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau!